Vamos então meditar mais um pouquinho sobre esse tema mudança, amém? E é interessante quando a gente está assim, um culto um pouco menor, que a gente pode fazer aquela dinâmica de fazer pergunta, né? Então, se você quiser fazer pergunta, tiver uma dúvida, levanta a mão aí, né? Enriquece o culto, amém? Vamos lá? Vamos ler Romanos 12, 2, que é o texto base que nós estamos usando para esta mensagem, que vai nos dar assim essa direção profética para o ano de 2023, amém? 2023, não sei se na sua vida, meu irmão, mas na minha vida já tem sido um tempo de mudança, não é? Então, eu tenho certeza que se você se deixar conduzir por essa palavra, o Senhor vai te guiar nas mudanças necessárias para que Ele opere uma transformação poderosa. E a minha grande alegria e o meu coração se enche de esperança, porque como nós temos promovido mudanças, isso mostra que o Senhor vai promover transformação, amém? E aí que está a alegria. Vamos então ler Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não vivam, Romanos 12, 2, acelera aí, missionário. Romanos 12, 2, diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Só recapitulando assim rapidinho, que já vimos até agora, nós aprendemos que Deus transforma, mas não muda, né? Transformação é operado pelo poder sobrenatural de Deus, e a mudança, ela é operada pela boa vontade, pelo esforço, pela dedicação do ser humano. Transformação, então, é algo que escapa às nossas mãos, depende do poder de Deus, mas mudança é algo que Deus coloca nas nossas mãos, né? É o meio pelo qual Deus opera a transformação. O apóstolo Paulo diz que o Senhor, Ele quer nos transformar por meio de uma completa mudança da nossa mente, né? Aprendemos também que precisamos sermos pessoas abertas à mudança, né? Em geral, o ser humano é muito resistente à mudança, principalmente nós aqui do sul do Brasil, nós somos um povo mais bairrista, não é? Quanto mais para o sul a gente vai, mais bairrista é o povo, não é? Lá no Rio Grande do Sul, então, meu Deus do céu, eu sou gaúcho, posso falar com propriedade. Lá os gaúchos têm uma frase assim, o que é bom é daqui. Né? Eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas lá no Rio Grande do Sul tem produtos que tem um rótulo assim, no export, quer dizer, não exporta, não encontra em lugar nenhum, não sei lá. E o marketing daquela marca de produto é que é de lá e porque é de lá é melhor. Você está entendendo? Não é? Aí eu saí de lá, vim para cá e encontrei coisa melhor do que aquilo. Você está entendendo? Então é um bairrismo assim, violento, não é? Isso na questão cultural. Mas na questão de fé, a religiosidade, não é? A religiosidade, ela nos prende a coisas que nós precisamos mudar. Tudo na vida, o nosso entendimento vai mudando, o nosso entendimento vai ampliando, vai se tornando mais profundo, não é verdade? Não é? Só que não é difícil encontrar pessoas que elas têm a mesma concepção de fé que elas tinham nos primórdios da sua caminhada cristã. Né? E geralmente usam aquela frase, mas é que eu aprendi assim, e sempre foi assim, não é verdade? E deu certo assim, por que mudar? Não é?
Então, a questão não é mudar porque está errado, não é? A questão é mudar porque às vezes está incompleto, porque às vezes não está profundo como deveria estar, e nós também, óbvio, né? Tem coisas que nós cremos errado. No domingo eu preguei lá na CBM de Irituba, quando fui, né, despedir os pastores que estavam lá e dar posse para os pastores, para o Fábio e Vanessa, que assumem lá na posição de pastores. E lá eu falei para eles, dei um exemplo, até que até algum tempo atrás, alguns anos atrás, de tanto ouvir gente falar, porque está escrito que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, e eu acreditava que estava escrito mesmo na Bíblia isso, e para minha surpresa, não está escrito. Só que de tanta gente ouvir, não é? Isso não era um conhecimento bíblico que eu tinha, isso era uma informação bíblica que eu tinha, que de tanto que foi repetido, 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 eu acreditei que estava, e me senti ruim depois. Quantas vezes eu falei, porque está escrito, só que eu falava estava escrito, porque eu ouvia alguém dizer que estava escrito, mas de fato eu nunca tinha lido porque não está escrito. Não sei se você se lembra, mas eu até falei isso num culto, pedi perdão para os seus irmãos, me perdoa, porque eu falei um monte de vezes está escrito, e não estava. Cresci, né, ouvindo pregadores dizer que estava escrito, e não está. Uma vergonha. E já era pastor, pensa, olha que tristeza, você está me entendendo? Não é? Eu me lembro uma vez quando eu era pastor em Porto Alegre, né? Teve um irmão lá que me chamou assim, pastor, eu preciso da tua ajuda. E eu falei, não, se eu puder te ajudar, eu te ajudo, óbvio, mas o senhor tem que me ajudar. Eu falei, por que eu tenho que te ajudar? Ele me deu uma pressão, você sabe, aquilo me gerou um desconforto. Eu falei, mas se eu puder, eu te ajudo, mas por que eu tenho que te ajudar? Ele falou, porque está escrito o quê? Me ajudas que eu te ajudareis. Eu falei, filho, isso não está escrito. Eles já sabiam que não estava escrito. Meu Deus do céu. Quanta coisa, né? Então, nós precisamos ter uma mente aberta à mudança. É uma realidade que nós, né, a mudança gera um desconforto, né? Só que nós temos um pensamento assim que né, nós classificamos aquilo que é desconfortável como ruim e classificamos aquilo que é confortável como bom, na verdade. Se é confortável, é bom. Se é desconfortável, é ruim. Então, na verdade, a mudança não é ruim. Na verdade, a mudança é boa, mas ela é desconfortável. Ela nos tira da zona de conforto. Para mim, eu me lembro quando né, eu descobri que isso não estava escrito na Bíblia. Gente, que desconforto que eu senti. Gente, que vergonha, que constrangimento. E pior ainda, vou ter que vir no púlpito e falar para os irmãos que eu estava pregando heresia. Na verdade, o conceito em si não é uma heresia, não é? Mas dizer que está escrito é mentira, porque não está escrito. Não é? Realmente, o Senhor ama uma vida. Ele ama uma vida ao ponto de dar a vida do seu próprio filho por essa vida. Não é? Mas, tipo assim, Jesus, ele deu a vida dele por mim? Deu. Mas ele também deu por vocês? Deu. E se ele tiver que perder só eu, ele vai perder só eu? Ou vai me poupar e vai perder todo mundo aqui? Vai perder só eu. Então uma vida não vale mais que a vida de todos. A minha vida, para Deus, não vale mais do que a vida de todos vocês. Porque todos nós, como vida, temos o mesmo valor para o Senhor. Então, duas pessoas vale o dobro que uma. É lógico, não é verdade? Você tem 3 filhos, você tem que amar os 3. Você prefere perder um ou perder 2? Se tiver que perder. Você não quer perder nenhum, mas se tiver que perder 1 ou 2? Perder um, é verdade. Né? É óbvio, né? Só que a gente acredita em umas coisas doidas, né? Então, nós temos que abrir a nossa mente à mudança, amém?
Até dei uma dica aqui de exercícios, né, que você pode fazer, né, ir em um lugar diferente, comer uma comida diferente, fazer um caminho diferente, não é? São coisas que, né, tira a sua mente dessa, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. O diferente exige mais atenção, o diferente exige mais esforço, porque nós estamos acostumados, né? Aprendemos também que por isso nós temos a tendência de tentar conciliar o que biblicamente não pode ser conciliado. Nós queremos conciliar o vinho novo, que representa essa coisa nova de Deus na nossa vida, a palavra se renova todo dia, as misericórdias se renovam, as manifestações têm que se renovar, não é? A Bíblia diz que o que o Senhor tem para a gente vai nos impressionar, não é? De onde eu tirei isso? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu no coração do homem, não é? O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Então nós queremos esse algo novo, nós queremos o óleo novo, não é? Nós queremos, né, viver o novo de Deus, mas ao mesmo tempo, que é o vinho novo, né? Ao mesmo tempo, nós temos as resistências em mudança e queremos continuar sendo o mesmo tipo de pessoa, porque temos convicções, não é? Convicções definitivas, né? Existe uma diferença entre algo ser definido e algo ser definitivo, não é? Então, hoje esse local aqui é o nosso local definido, mas é o nosso local definitivo? Não sabemos. Pode ser que sim, e pode ser que não. Não, não é verdade? Não é? Então hoje eu moro aqui, 3 quadras para lá, é o meu endereço definido, mas é um endereço definitivo? Possivelmente não, uma casa alugada, então talvez eu não vou morar lá o resto da vida. Minha esposa diz que só aceita mudar daqui 10 anos, porque uma mudança antes de 10 anos dá muito trabalho, não é? Então, muitas vezes nós temos coisas definitivas, e a Bíblia nos mostra uma imagem profética que nos dá a condição de estar na mão do Senhor. Ele mostrou para Jeremias, mandando Jeremias ir até a casa do oleiro. Quem lembra aí? E o que Jeremias viu nas mãos do oleiro, na casa do oleiro? O vaso ou o barro? O barro. Só que como tem um louvor, aquele louvor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra, dá até medo de cantar essa música, quebra, vai que Deus ouve e quebra mesmo. Quebra a minha vida. Na verdade. Só que a gente lembra mais da música ou do texto bíblico? A gente lembra muito mais da música. E aí o que acontece? Aí a gente deixa de ser barro na mão do oleiro, que é ser vaso. Não é? Vaso é uma forma definida e também definitiva, porque depois que secou, meu irmão, dá para mexer? Agora barro não, você está me entendendo? Barro, ele está uma constante mudança. Então, não é? Quando a gente pensa no nosso conhecimento, quando a gente pensa no nosso discernimento, quando a gente pensa na nossa fé, sabe, nós temos que pensar assim, gente, hoje eu entendo assim, hoje eu creio assim, hoje eu tenho esse discernimento, não é? Se você perguntar alguma coisa para mim, não é? Você vai, geralmente eu vou responder assim, ó, hoje eu entendo dessa forma, hoje eu creio dessa maneira. Por quê? Porque algum tempo atrás eu não entendia como eu entendo hoje, mas eu já entendia, mas não como eu entendo hoje. Há um tempo atrás eu não cria como eu creio hoje. Você está me entendendo? Não é? Então, quer dizer, daqui um tempo à frente, eu não vou entender como eu entendo hoje. Eu tenho que entender mais, tenho que entender melhor, tem que ser mais profundo, tem que ser mais abrangente. Não é verdade? Então, nós temos que ter esse discernimento
que nós estamos em transformação, não é? Como diz um poeta mundano aí, que já morreu, a gente tem que ser uma metamorfose ambulante, mas nas mãos do Senhor. Você está entendendo? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que a gente vai, né? Que é a luz do amanhecer, né? Se você começa a sair de casa assim, na aurora do dia, no lusque-fusque, quando ainda está noitinho, mas né? Você vai andando e vai ficando cada vez mais claro, até que se torne de dia perfeito, que é a luz do meio-dia. O que significa isso? Que a caminhada do crente ele tem que ser assim. A cada tempo, a luz na nossa vida tem que estar mais forte. A luz representa o quê? Conhecimento, revelação, não é verdade? A presença de Deus na vida da gente. Como que o nível de revelação aumenta? A presença, né, manifesta de Deus na nossa vida aumenta, né? E o que é de fato aumentar a presença de Deus, né? Só para a gente entender aqui quando a gente fala isso. Aumentar a presença de Deus é aumentar a liberdade que a gente dá para Ele. Porque, biblicamente, nós não estamos crescendo. Biblicamente, nós estamos em um caminho de diminuir, amém? O que importa é que Ele cresça e eu diminua. O César está diminuindo, não é? O Marcos está diminuindo, a Leia está diminuindo, a Dejani está diminuindo, entendeu? E o Espírito Santo está crescendo em nós. Crescendo em que sentido? Ele está, né, ocupando um espaço maior da nossa vida, não é? Os nossos sonhos, os nossos objetivos, cada dia tem um espaço menor, cada dia a gente dedica um tempo menor para eles e mais para os do Senhor, né? Então esse é o crescimento, não que tenha que ter mais de Deus na gente, não, tem que ter mais espaço para Ele agir na gente, né? Senão a pessoa vai pensar que está faltando um pedaço do Espírito Santo em mim, está faltando uma porção do Espírito Santo em mim, não é? Aí não dá para crer, né? Então, precisamos aí estar abertos para a mudança, não podemos querer conciliar aí o vinho novo com o odre velho, não é? E o odre é uma consciência, gente, sabe? Quando o apóstolo Paulo fala de fortalezas, ele está falando da ação do diabo na mente da gente, que coloca na nossa mente um véu de escuridão, ao ponto de nos separar da revelação verdadeira de Deus. E nós vamos tendo, assim, um conhecimento incompleto, parcial, um discernimento, entendeu? Sabe, contrário das coisas, às vezes, e é complicado, né? Então, nós precisamos aí, né, romper essas fortalezas, né? O que o apóstolo Paulo fala, que ele chama de fortaleza, Jesus chamou das portas do inferno, né? Na verdade, são coisas que prendem as pessoas. Gente, entenda uma coisa, ó, um demônio, um principado, uma potestade espiritual, só tem poder de limitar a sua vida se você concorda com algo mentiroso, se você crê em mentira. Se você crê em mentira, o diabo tem acesso à sua vida. E a verdade é, olha aqui para mim, nós cremos em mentira, eu creio em mentira, eu só não sei quais ainda. Eu sei as mentiras que eu acreditava. Acabei de falar uma aqui, eu acreditava que estava escrito e não estava. Isso é mentira ou não é? É uma mentira com má intenção? Mas é uma mentira. Preguei mentira. Cada vez que eu dizia que eu era falso profeta. Essa é a realidade. Entendeu? Minha intenção não era ruim, mas boa intenção ou má intenção, uma facada mata. Não é verdade? O resultado ruim, o resultado destruidor da mentira, não muda por causa da minha intenção, não muda por causa da minha ignorância, não é? Quantas pessoas aí, né, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né, quando eu era criança, o pessoal andava muito armado no Rio Grande do Sul, né? É uma cultura, né? Os estados do Sul são os estados que mais usam arma, né? Hoje o estado que usa mais arma no Brasil é Santa Catarina. Mas eu cresci vendo tio, faca, arma na cintura.
E uma vez eu ouvi uma história de um parente nosso lá que estava foi limpar a arma, achou que a arma estava descarregada e apertou no gatilho, deu um tiro e matou não sei quem lá. Né? Como é que é o tem um crime doloso e o culposo, não é? Ele tem culpa, né? É culposo, ele teve culpa de matar, mas o dolo é quando tem intenção maligna, não tem intenção, se eu não me engano, né? O doloso é quando tem intenção? Não, não tem intenção. Então aí, ó, não sou advogado, não estudei direito, mas é mais ou menos aí, não é? Então não houve intenção de matar, né? A pena diminui, aquela coisa toda. Mas matou ou não matou? Matou. Mas para a pessoa que foi atingida, não teve diferença. Se é culposo, se é doloso, morreu igual, foi enterrado. Você está entendendo? Não é? Então, nós temos que discernir com as mentiras que a gente crê. Porque a mentira que a gente crê é o acesso que a gente dá ao diabo na vida da gente. Porque ele é o pai da mentira. Você está me entendendo? Então, nós temos que, né, sabe, não, isso é definitivo, eu creio assim, e, né, tem gente que é tão assim, que eles, né, procuram uma igreja, está numa igreja, né, você está aqui, daqui a pouco o nosso conhecimento começa a aumentar e vai aumentar, o nosso nível de discernimento, de revelação começa a aumentar, não é? A gente começa a pregar uma mensagem que está de acordo com o que você queria até agora. Mas acho que vou procurar uma igreja que continua pregando o mesmo tipo de mensagem. Né? Então, não podemos conciliar essas coisas, amém? Vamos lá. Eu quero falar hoje rapidamente de 4 coisas essenciais que você precisa urgentemente abrir a sua mente para a mudança. E outra coisa, irmãos, olha só um parênteses aqui. Nós não temos todo o tempo do mundo para Deus fazer o que Ele quer fazer na vida da gente, sim ou não? Então não podemos ter aquela filosofia, não, mas sabe, devagar e sempre. Não, gente, isso é errado. Esse tipo de filosofia é um dos principais motivos de promessas adiadas na vida dos crentes. A Bíblia diz em Provérbios que a esperança adiada adoece a alma. Alguém procura esse versículo para mim, por favor. Entra aí no Google aí, digita aí na procura. A esperança adiada adoece a alma. Se alguém achar aí, lê para mim, só para confirmar se o que eu estou falando está certo mesmo. Provérbios 13:12. Fala bem alto aí, filho. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Exatamente, olha só. Então, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Qual a tradução que tu leu aí? Bota na NTLH, por favor. Vamos ver o que diz na NTLH. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Aham. O desejo realizado enche o coração de vida. Irmãos, olha só, eu vou dizer uma coisa para você. O meu primeiro ministério, assim, pastoral na igreja, o que é ministério pastoral? Aquele ministério, o que é ministério? Ministério é serviço, amém? Tá? O meu primeiro serviço pastoral na igreja mesmo, de cuidar de gente, assim, mais especificamente, foi no Ministério de Cura e Libertação. Você está entendendo? Gente, olha só. E se tem uma coisa que de fato adoece a alma das pessoas. Né? O que é uma alma doente? É uma pessoa amargurada, é uma pessoa desanimada, porque ter bom ânimo é um mandamento, né? Não é vou ter bom ânimo se quiser, não, né? Tenha um bom ânimo, isso é um imperativo, não está escrito eu aconselho vocês a ter bom ânimo, eu vou ajudar vocês a ter bom ânimo, isso é um imperativo da Bíblia, tem de bom ânimo, você está entendendo?
É mandamento. Então, tipo assim, amargura, tristeza, decepção, sentimento de fracasso. Gente, são as esperanças adiadas. E o que adia a esperança? Quando nós ficamos deixando para amanhã as coisas que a gente tem que fazer hoje, não é? Uma pessoa, por exemplo, que adiou seus estudos, cara, ela vai chegar aí até os 30 anos, no máximo até os 30 anos, ela vai começar a ter sintomas emocionais, porque ela vai se deparar com uma realidade na vida dela, com uma necessidade que ela vai ter, que não vai conseguir suprir, e aquilo vai dar uma angústia nela, uma amargura nela, uma tristeza nela, uma decepção nela. Você está entendendo? Só que na igreja a mesma coisa. Aí a pessoa vem para a igreja e ela crê que Jesus vai curar a alma dela. Quem crê que Jesus vai curar a alma dela? A sua alma, né? A gente crê, sim ou não? Não é? Aí ela quer passar por processo de cura. Amém. Né? Oração de cura, né? Culto da cura. Amém. Tudo isso, né? Uma oração, ela tem poder, mas ela tem poder se a sua atitude corresponde com aquilo que a oração quer fazer na sua vida, não é? Imagina, eu oro para o pastor Marquinhos para abençoar o casamento dele, mas todo dia ele vai dormir 3 horas da madrugada. Essa oração vai fazer efeito na vida dele? Não. É melhor eu orar para ele ter sono. Senhor, dá sono nesse homem. 11h30, dá um sono nesse cabra aqui para ele ir para a cama. Você está entendendo? Né? Tem como ser feliz desse jeito, né? Então, aí a pessoa começa a crer, e vem promessa, e vem profecia, e eis que te digo, e filho meu, e não sei mais o que, aí as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Ô gente, olha só, nessa minha vida pastoral, eu já peguei líder, fala assim, líder, gente que prega encontro, expulsa demônio, entendeu? Peguei líder possessa de demônio, de coisas, diante dela ser crente, dessa pessoa ser crente na vida dela. Aí deu conflito. Aí eu falei assim, filho, esse seu problema aí, claro, a gente pergunta, né? Está em pecado? Não, eu acredito até. Você tá, eu comecei a orar, é ferida na alma. Aí, falando com a pessoa, eu falei, mas pastor, quantas vezes eu recebi palavra de profecia, Deus está te curando. Sim. A pessoa que não entendeu o processo errado, não entendeu direito. A profecia não estava errada. Mas na nossa mente, porque nós botamos tudo na mão de Deus e nada na nossa conta, Deus está curando. Uma cura milagrosa é uma transformação, não é verdade? E as mudanças que a pessoa tinha que ter, teve? Não. Aí ficou ali, né? E entrou em conflito, mas eu creio que eu fui curada. Filho, o diagnóstico diz que não foi. Você está entendendo? Então, uma fé contra, né, um sintoma da alma dela. Você está entendendo? Quantas pessoas que creem que são libertas num nível que ainda não são? Né? Nós vemos, por exemplo, Pedro, ele acreditava de todo o coração que ele amava Jesus ao ponto de entregar a sua vida por ele. Jesus disse, não, tu não tem esse amor todo não aí, antes do galo cantar, tu vai ver que tu não me ama, tu vai me ligar 3 vezes ao cara de pau. Né? Aí na última conversa que Jesus teve com Pedro, antes de assunto aos céus, ele teve uma conversa que deixou Pedro feliz. Ele falou assim, quando tu era novo, tu ia onde tu queria, mas quando tu for velho, vão amarrar tuas mãos e vão te levar para um lugar que tu não quer. Quem não entende o contexto geral, não entende o porquê que Jesus disse aquilo para Pedro. Mas o que Jesus quer dizer para Pedro? Olha, hoje, tu não tem por mim aquele amor que tu achou que tu tinha, mas um dia tu vai ter. Continua que um dia tu vai ter. Você está entendendo? É um processo, né?
Mas vamos lá. Então, 4 coisas que tem que mudar. Primeiro, se não mudarmos as nossas crenças, Deus não nos transforma, não é? Então, e quando eu falo mudar de crença, eu não falo assim, você deixar de crer em Jesus, amém? De crer na Bíblia, não é? Não, eu falo em você fazer com que a sua fé cresça. Olha aqui, crescimento não é mudança? Crescimento é mudança, não é? Que você tenha uma fé que gere mais resultados, não é verdade? Uma fé mais efetiva. Quantas coisas que você crê e não coloca em prática? Então você tem que, Deus está aqui. Então você tem que ressuscitar. Para quem não conhece, essa aqui é a nossa irmã Arruda, porque ela é a esposa do Rude. Então tem o Rude e a Ruda. Não é aquela planta não que Jesus para macumba, fica tranquilo. Então essa mudança é a mudança de como nós vemos as coisas, não é? Nós temos uma tendência a olhar algo sempre da mesma forma. Não é verdade? Olhamos algo sempre da mesma forma. Nós não temos que ter um ponto de vista. A pessoa fala assim, o meu ponto de vista é esse. Não é verdade? Não é? Cara, abra mão dessa miséria. Não tenha um ponto de vista. Decida ter a vista dos pontos, de todos. Você está entendendo? Como que você faz isso? Você tem que estar aberto para novas ideias. Não é? Então, quando alguém, que nem hoje fala, mandou mensagem para mim, missionário, eu li tal texto, eu entendo assim, 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 está certo? Eu não estava vendo que nem ele estava vendo, não é? Mas eu li, né, vejo como eu entendo aquilo ali, passei para ele como eu entendo, mas o ponto de vista que ele tem agregou no meu, agora eu também vejo daquele jeito. Né? Porque, sabe, nós somos pessoas diferentes, nós temos perspectivas diferentes, nós somos criados de um jeito diferente. Eu tenho dificuldade para ver algumas coisas de uma perspectiva, você não tem, talvez, dificuldade para ver da mesma essa dificuldade que eu tenho para ver nessa perspectiva. E nós queremos monopolizar a revelação, nós queremos monopolizar o conhecimento. Não, o jeito que eu conheço, esse é o jeito, acabou. Eu sou o pastor e o meu ponto de vista está certo, você está errado. Se você questionar, rebeldia. Esse demônio, meu irmão. Não é verdade? Né? Então nós temos que estar abertos a ver todos os pontos. Por isso que esse é um dos motivos que eu creio que o Senhor fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque Deus não conta tudo para todo mundo. Ele conta um pedaço para cada um. Né? Moisés não via Deus face a face? Por que Deus não mostrou para Moisés o que mostrou para Jetro? Porque não quis. E eu acho que ele continua não querendo mostrar tudo para todo mundo. Né? Então nós precisamos um do outro. Né? A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar, né? O 2 se aquece mais num dia frio, o inimigo que um não vence, 2 vence. Não é? Então nós temos que lutar contra a mentira, nós temos que lutar contra o espírito de engano, sim ou não? Né? Mentira é um grande inimigo, o espírito do engano é um grande inimigo. Como que nós fazemos isso sozinho? Como eu, com uma perspectiva humana limitada que tenho, e todos nós temos uma perspectiva limitada. Como que eu vou ter outra perspectiva? Através de você, através do que Deus fala com você. Olha só, a dinâmica do compartilhamento da célula, quem não entendeu ainda a dinâmica do compartilhamento da célula, é porque não entende essa riqueza aí que eu estou falando para vocês. Numa mesma mensagem, cada um de vocês vai discernir um ponto específico, sim ou não? Rapaz, quando a gente pega num grupo de célula e compartilha, rapaz, eu entendi isso. É mesmo, pô, mas eu entendi isso. Cara, sai todo mundo ali com uma visão mais abrangente. Né? Nós somos um corpo. Então,
Primeira coisa, você tem que estar aberto para mudar a sua crença. Pergunte aí, olha, eu creio assim, como que você crê? Como que você crê nisso? Ah, não, eu creio assim. Como que você entende isso? Ah, não, eu entendo assim. Converse sobre essas coisas. Isso é interessante, não é verdade? Segunda coisa que você tem que decidir mudar na sua vida, não é? Se não mudamos o nosso vocabulário, Deus não nos transforma. Vocabulário é um negócio interessante, gente. Tiago 1,26 fala assim, ó. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Então tem que controlar a língua. Você já viu o crente que fala assim, ó, Nossa Senhora? Você já viu? Eu falo assim, nosso Deus. Não é? Até meu Deus é errado, porque é egoísta. Porque o Deus não é meu, é nosso. Ele é meu, mas ele é nosso. Você está entendendo? Então, pastor, mas é só uma expressão. Se eu falar aqui no impulso um palavrão, você vai aceitar a justificativa que é só uma expressão? Não, por quê? Porque entenda uma coisa, quando eu falo algo no impulso, é porque aquilo está dentro de mim, não é verdade? Então tem que cuidar, né? Tem gente que não fala palavrão, mas fala abreviação de palavrão. Qual a diferença? É a mesma coisa. Todo mundo fala. Meu irmão, o errado é errado mesmo que todo mundo faça. E o certo é certo mesmo que ninguém faça. Você está me entendendo? O mundo é um mundo que relativiza as coisas. A crença secular é uma crença relativista, amém? A nossa crença, a nossa fé tem base em coisas absolutas. A fé, a crença de quem não crê em Deus, a sua crença é relativa. Né? Isso é certo? Bom, depende da situação, não é verdade? Isso é relativo. As nossas são absolutas. Não se relativiza princípio bíblico. Não se relativiza mandamento. Não é? Pastor, mas está escrito isso. E se? E se também? E se não? E se não também? E se aquela outra coisa? E se aquela outra coisa também? Não tem nada que é relativo, né? Nós servimos um Deus absoluto e a palavra dele é absoluta, acabou. Não é? Nada, nós não adequamos a palavra de Deus a nada nem a ninguém. Nós trazemos tudo cativo à palavra de Deus. Aleluia. Aí tem pessoas que até não falam palavras erradas, mas você vê que o vocabulário dela é um vocabulário negativo, né? Você fala alguma coisa, ela, não vai dar certo não. Né? Você vê que tem pessoas que têm um vocabulário negativo, pessimista. Você vê a pessoa que tem um vocabulário murmurador, ela não sabe pedir, tudo é uma reclamação. Né? Aí você está na sua casa, entendeu? Você vê uma coisa errada, uma coisa que, né? As irmãs, né? Eu sei que os homens avacalham as irmãs, eu sei porque eu sou homem, eu avacalho a minha irmã, entendeu? Né? Aí você vê uma coisa ali errada, em vez de você pedir para que alguém arrume, você reclama que ninguém arrumou. Como é que é o nome disso? Murmuração. Não é verdade? Então, sabe, a expressão, o vocabulário dessa pessoa é um vocabulário murmurador. Tem pessoas que têm um vocabulário malicioso. Tudo ela pensa em malícia. Tô sabendo. Tem gente, meu irmão, que vê gesto obsceno até na nuvem. Que nuvem é essa?
amarrado essa nuvem aí, meu Deus do céu. Se você vê crente amarrando a nuvem, o problema não é a nuvem, nem o diabo mexeu na nuvem, não é somente. Você está me entendendo? Você ri, mas é complicado. Então, sabe, cuide do seu vocabulário, cuide as palavras que você usa, cuide do que você expressa nas suas palavras. Gente, sabe, as nossas palavras têm que ser palavras de vitória, de esperança, de compaixão, de perdão. Como a gente vê os crentes dizer palavras que contrariam o mandamento do perdão? É porque pastor, se essa pessoa fizer, sei o que eu faço. Bom, eu sei o que manda você fazer. Se você for fazer, vai fazer, eu não sei, né? Entendeu? Jesus mandou os discípulos perdoar 70 vezes 7, não é verdade? Quando Pedro se ligou nesse mandamento, acho que foi Pedro, né, Fábio? Pediu, aumenta a nossa fé, porque a gente não tem fé para isso, não. Você está entendendo? Então, sabe, um vocabulário antibíblico. Terceira coisa que você tem que mudar, senão Deus não transforma a sua vida. Até porque a Bíblia diz que a língua, no próprio livro de Tiago, diz que a língua é para a nossa vida, como o leme é para o navio. Então, olha só, às vezes você crê em alguma coisa, você crê. Quem crê aqui que é mais que vencedor? Quem crê? Agora, suas palavras são palavras de mais do que vencedores ou de derrotado? Tem crente que crê que é mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor. Só que as palavras dele são palavras de derrotado. Essa pessoa crê que é mais que vencedor, mas tem um vocabulário de derrota. Essa pessoa, na prática, ela tem experimentado o resultado da vitória ou o resultado da derrota? Porque a língua dela conduz. Não é? A pessoa ora, pastor, mas a oração do justo tem muito poder. Tem mesmo. Aí você ora, não é? Para Deus fazer uma coisa. Aí a sua conversa te leva para a direção oposta daquilo que você está orando. Quem já viu gente orando para Deus abençoar o casamento, levando oração, vai lá e já briga com a mulher ou com o marido? Quem já viu isso? Eu já vi lá em casa, eu já fiz isso. Eu estava orando lá para Deus abençoar meu casamento com a minha esposa, e já levantei bem machão, brabão. Aí o Espírito Santo me pegou, falei, desculpa, Espírito Santo, acabei de orar ali, né? Sem Jesus tem poder, tem misericórdia de mim. Meu irmão. Sabe, gaúcho é brabão, na verdade. Meu Deus. Cada vergonha que eu tenho que passar aqui para dar um testemunho santo para vocês. Vocês acham que vida de pastor é fácil? Não, o Espírito Santo entra no pastor e tudo que ele faz é perfeito. Ih, meu irmão. Não é? A nossa vida é um laboratório de teste para Deus fazer na vida de vocês. Tudo de bom vem primeiro, mas tudo de ruim também vem primeiro. Você está? É mais ou menos assim. Então, esse é um ponto, né? Terceiro, então, se não mudamos o tipo de assunto que gostamos de falar, Deus não nos transforma. Irmãos, olha só. Deus, Ele quer estabelecer um diálogo com você, sim ou não? Deus, Ele quer falar com você. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. O tipo de assunto que Deus quer tratar com você, você gosta de conversar? Você está disposto a conversar? Irmãos, eu ando em roda de crente há mais de 20 anos. Eu gosto muito de confraternização de crente. Primeiro que eu gosto de confraternizar porque eu sou crente. E segundo que eu gosto de observar o que os crentes ficam conversando nas rodas de crente.
Isso é uma estatística pessoal minha, não é? Irmão, eu descobri que crente não gosta de conversar sobre Bíblia, a não ser nos dias de culto. Claro que tem suas exceções, mas a maioria. Porque os crentes gostam de conversar sobre filme, gostam de conversar sobre novela, gostam de conversar sobre futebol, gostam de conversar sobre churrasco, mas tem dificuldade em gostar de conversar sobre, rapaz, vamos conversar, né? Sobre crescimento de igreja. Começa a conversar sobre crescimento de igreja na célula, os irmãos já dão desculpa. Ixi, não vou poder, porque não sei o quê. Na verdade. Né? Tem assuntos que Deus quer tratar contigo, mas que você, por um motivo ou outro, decidiu colocar uma pedra em cima. Não, isso não. Está resolvido. Mas como está resolvido? Está resolvido que eu não vou falar mais sobre esse assunto. O assunto não está resolvido, mas eu resolvi que eu não vou mais falar sobre esse assunto. Vamos dar um exemplo, olha só. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um rei que decidiu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Sim ou não? Eu vou pregar sobre isso qualquer dia na igreja aqui. Como que você faz para entrar no reino de Deus? Então o Senhor está usando, né, parábolas para a gente poder entender. Então o reino de Deus é como um rei que decidiu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Então olha só, um crente que decide não acertar as contas da sua vida, vai viver o propósito do reino de Deus? Não. Né? O que acontece com uma pessoa que não quer viver dentro do padrão social nosso? Não quero estudar, não quero trabalhar. Essa pessoa vai viver de que jeito? Marginalizada. Ela vai viver à margem da sociedade, não é? Ela não vai cumprir nenhum direito, quer dizer, nenhum dever, mas também não vai usufruir de nenhum direito. Tem gente na igreja que é assim. Vamos lá. Essa parábola está falando de perdão. E esse é um assunto complicado na igreja hoje. Entendeu? Porque as pessoas, elas não entenderam o princípio do perdão. O princípio do perdão é um acerto de contas. Para mim acertar as contas com a Bruna, digamos que a Bruna me deve. Né? Um dia ela me pediu 100, outro dia 50, outro dia 1.000, outro dia 500, e fica me enrolando, e não me paga, e não me paga, e não me paga, não é? Aí um dia eu chego no limite e chamo a Bruna. Ô Bruna, tu está me devendo 100 daquele dia, daquele mês, e vou listando todas as dívidas que ela tem comigo. E eu falo assim, tem que me pagar. Aí a Bruna fala para mim assim, mas pastor, eu não tenho como pagar o Senhor. O Senhor não me perdoa? O que eu tenho que fazer? Tem que perdoar. Mas o perdão, ele é fruto de um acerto de contas. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei muitas vezes por essa experiência. Pastor, me perdoa. Mas por que? Deus sabe. Isso é acerto de conta? Eu te perdoo por tudo. Eu não quero tocar no assunto, porque o assunto me constrange. Eu decidi não falar, eu coloquei uma pedra sobre esse assunto. Pastor Marquinhos, eu lhe perdoo por tudo, viu? Está perdoado. Não quero falar no assunto, mas eu te perdoo. Gente, isso tem prendido crentes numa região de trevas, onde elas são atormentadas por demônios, os verdurgos. Porque quem decide não acertar as contas, está na mão dos verdurgos.
Eu tenho vergonha, eu tenho tristeza. O que a gente não quer é mexer em coisa ruim, na verdade. Mas tem que mexer. Pode falar, filha. Mas se a pessoa diz perdoa, mas não traz a luz, tipo... Não tem perdão, filha. Não foi. Não fez um acerto de contas. Um acerto de contas, o perdão ele é precedido de um acerto de contas responsável. É sentar e conversar, não é? Mas se a pessoa perdoa, ele não vai obrigar a conviver também. O perdão não te obriga a conviver, mas o perdão genuíno, ele abre o espaço para reconciliação. Porque se tu não abre espaço para reconciliação, o perdão não foi genuíno. Essa é uma grande realidade, não é? O que é perdão? Perdão abre espaço para reconciliação. Essa é a grande realidade, não é? O Senhor, reconciliação dos princípios bíblicos, não é? É um dos princípios da cruz. E reconciliação, por que está na cruz? Porque, meu irmão, reconciliar com determinado tipo de pessoa não é negar a si mesmo, é tomar o cálice de sofrimento. Tem pessoa que você não quer mais ver na vida. Tem pessoa, meu irmão, que é tipo assim, cara, é mais do que morreu para você. Nem lembra dela. Quem morreu a gente lembra ainda, na verdade. Você forçou uma amnésia para esquecer dessa pessoa. Entendeu? Você está que nem lá o pessoal do Harry Potter. Não fala nem o nome, você sabe quem. Né? Sabe? Né? Esse nome aí é mais anátema do que Satanás, por exemplo. Né? O verdadeiro adversário, não quero nem falar isso, não quero nem pensar. Tipo assim, não houve essa abertura para a reconciliação. Então, gente, olha só, tem assuntos que Deus quer tratar em profundidade com a gente, que se a gente não estiver disposto a mudar, e a gente não gosta de falar de coisas que nos envergonham, a gente não gosta de falar de coisas que nos diminui, a gente não gosta de falar de coisa que nos entristece, a gente não gosta de falar de coisa que nos aborrece. Gente, mas, rapaz, sabia que Deus gosta desse tipo de assunto? Porque é assim que nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus. E é só quem se humilha que vai ser exaltado. E aquele que se exalta, que não quer conversar, vai ser humilhado. Entenda, se você tem assuntos que você não quer falar com o Senhor, ou com ninguém, é porque você está se exaltando. E constantemente você vai se sentir humilhado, sem de fato ninguém te humilhar. Está escrito, ninguém quebra princípio. É o princípio que quebra a gente. Essa é a verdade. Né? Ou é a rocha que vai ser alicerce, ou é a rocha que vai te fazer cair. Né? Então você tem que mudar os assuntos que você gosta de conversar. Meu irmão, você sabia que eu sinto regozijo na minha alma quando alguém me confessa um pecado feio? Por quê? Porque eu fico feliz pela libertação que essa pessoa vai ter. Eu parabenizo ela pela coragem, eu me sinto honrado porque ela confiou em mim para tratar determinado assunto. Cara, que privilégio é esse, gente? Não vou falar com o missionário que ele vai pensar. Primeiro eu vou me sentir privilegiado que você confiou em mim. Depois eu vou me sentir alegre que você vai receber a libertação de Deus, filho. Entendeu? Eu só não te conto meus pecados que eu já cometi, porque primeiro você não é meu pastor, segundo você vai escandalizar. Você vai pensar, como é que um homem que pecou tudo isso é pastor? Pois é, estou aqui. Não estou aqui porque eu não pequei, eu estou aqui porque eu confessei meus pecados, porque eu aceitei as contas. Você está entendendo? Não é? Então a gente tem que acertar, sabe? Olha, né? E outra coisa, a Bíblia diz que a gente tem que começar por aquele que deve mais. Quem é que deve mais para você? Sabe qual a pessoa que mais me devia na minha vida? Meu pai. Rapaz, cresci vendo meu pai bater na minha mãe. Cresci com vontade de matar o meu pai. Com 17 anos ameacei que ia matar ele. Gente, sabe, cara, quanto prejuízo espiritual e emocional eu tive, porque esse homem era um homem bêbado, foi um homem omisso. Cara, isso foram anos para Deus tratar isso na minha vida, você não tem noção.
Aí eu chego lá, pai, eu te perdoo por tudo. E viro as costas. Ele nem sabe que eu estou perdoando ele. Eu tenho que mostrar para ele a dívida que ele tem comigo. Olha, pai, o Senhor bateu na minha mãe, e eu senti raiva do Senhor. Por isso eu quis matar o Senhor, eu falei mal do Senhor, eu espraguejei o Senhor. Por isso eu descumpri o mandamento lá de honrar pai e mãe, eu não consegui honrar o Senhor. E por não conseguir honrar o Senhor, eu tive problema, não consegui ter as conquistas que eu queria, sabe, eu tive problema emocional, porque a Bíblia diz que quem não honra pai e mãe não vai ter sucesso, vai ter vida curta. Vai ter doença no corpo ou na alma. Na verdade, nos dois. Você está entendendo? Fiquei rebelde contra o Senhor, para mostrar que o Senhor não mandava em mim, eu fui fumar droga, e não sei o que, e gastei dinheiro, e hoje eu podia ser uma pessoa diferente. Olha o prejuízo que o Senhor me gerou. Ele vai ficar assim, sério, filho, sério? Mas ele perdoa, viu, pai? Eu dou um abraço dele, e aí a gente dá aquela chorada, chega a babar, porque o homem não sabe chorar sem babar, a mulher sabe, a mulher chora assim, não é verdade? Entendeu? Homem não, entendeu? Eu nem choro perto de vocês vão escandalizar. Se você viu eu chorando, meu irmão, você corte. Eu estou 7 anos casado com a Leia, eu tenho medo de chorar, de separar de mim. Entendeu? Eu não sei chorar sem babar e sair ranho do nariz. Não sei, meu irmão. Entendeu? É uma desgraça. Você está rindo, mas é verdade. Entendeu? Isso aqui é só um exemplo, não é? Então você botou pedra em cima de alguns assuntos, filho, que você tem que tirar, não é? Falar de Bíblia, falar de crescimento, falar de santidade, não é verdade? Não é? O problema é que a gente gosta de falar de assuntos que dá prazer à nossa alma corruptível, aí não dá, né? Quarta coisa que, né, nós temos que fazer para... Isso aqui é o básico, tá bom, gente? Né? Para Deus gerar uma transformação em nós, se não mudarmos nossa rotina diária, Deus não nos transforma. A rotina diária não é uma coisa que você vai ter que mudar sempre, mas você tem que fazer a mudança até que você encontre a rotina diária que te permita uma vida de comunhão com Deus. Irmãos, eu vou dizer para você, essa quarta aqui, eu coloquei por último, mas a verdade tem que ser assim, ó, a primeira busca. Porque é a partir da mudança da rotina que você vai começar a ter discernimento de Deus nas outras coisas que você tem que mudar. Você precisa encontrar uma rotina aonde você vai conseguir realmente cumprir passos diários que vão te conduzir a uma vida de devoção ao Senhor. Essa é a grande realidade, né? O devocional é um momento muito importante, porque o devocional, se você fizer direito, com o zelo correto, com o temor certo, ele pode te conduzir. O devocional é um instrumento na mão do Espírito Santo para te conduzir a uma vida de devoção a Deus. Em Efésios 5, do 15 ao 17, olha o que o apóstolo Paulo fala. Diz assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais. Esse andar aqui não é como você caminha, viu? Não é? Esse aqui como que é a sua rotina diária, né? Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, olha só, vou resumir para vocês aqui, tá? O Senhor está dizendo que os dias são maus. E para você escapar da maldade desse mundo, desses dias, você precisa estabelecer uma rotina na sua vida que te leve a saber qual é a vontade do Senhor. Resumindo aqui, né, 3 maneiras que você precisa organizar a sua vida para ter tempo, para conhecer a vontade do Senhor. Oração, contato com a palavra e dedicação ao serviço do Senhor. Oração,
Quanto mais tempo você orar, melhor. Quanto mais tempo você estiver imergindo a sua mente na palavra, melhor. E quanto mais tempo você servir ao Senhor, melhor. Você está entendendo? Então, meu irmão, em vez de você chegar em casa, né, e ver um filme, e ver novela, e jogar um joguinho, vai ler a Bíblia. Vai orar. Bota a Bíblia, hoje tem um monte de aplicativo de graça no celular, entendeu? Eu vou fazer as coisas, quando eu vou fazer as coisas em casa, eu ponho a Bíblia para escutar. Vou lavar a louça, né? Vou tomar banho, estou escutando a Bíblia, estou escutando uma mensagem, estou escutando uma notícia, são coisas que, sabe, informam a minha mente. Isso é importante. Ah, pastor, o filme. Filho, uma vez por semana está bom demais. Não é verdade? Não é? O Senhor, Ele é o nosso descanso, sim ou não? Jesus é o nosso? Como que você relaxa a sua mente? Como que você relaxa a sua mente? Ah, pastor, eu só consigo relaxar a mente assim. Meu filho, é porque você aprendeu a relaxar a sua mente assim. Relaxa do outro jeito, né? Eu tenho mais tempo que a maioria de vocês aqui para ler Bíblia e para orar, mas eu acho pouco. Imagina você então, né? Aí o que era para acontecer em 5 anos na sua vida, passou 20 e ainda não aconteceu. Por causa da sua exposição à palavra, por causa da sua exposição à oração e por causa da sua carga horária de serviço ao Senhor. Gente, carga horária no céu faz diferença. Você está me entendendo? Não é o tempo que você está na igreja. Qual é a sua carga horária de serviço ao Senhor? Sabe que esse curso há tanto de carga horária? Não é? Piloto de avião, tantas horas de voo. Quantas horas de pregação você tem? Quantas horas de evangelismo você tem? Quantas horas de oração você tem na sua vida? Quantas horas de leitura bíblica acumular você tem na sua vida? Isso faz diferença, gente. Né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Eu já preguei isso na igreja, vou repetir aqui. Remir, o que é remir? Remir significa literalmente resgatar algo da mão ou do controle de alguém por meio de um esforço sacrificioso. Por meio de quê? De um esforço sacrificioso. Então, olha só, o mundo jaz do maligno, sim ou não? Né? O mundo com seus valores, com a sua cultura, com seus costumes. Não é verdade? Isso não tem sequestrado o seu tempo? Não tem sequestrado a sua rotina? Pois é. Tira da mão do mundo o seu tempo. Tira da mão da rotina o seu tempo. Tira da mão do mundo a sua rotina. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Então, através do mundo, através dos padrões do mundo, o diabo tem controlado o seu tempo. Você tem que remir isso, arranca da mão dele. Pare de falar que não tem tempo. O diabo, através do mundo, fez você acreditar nisso. Todo mundo tem tempo. O negócio é o que você faz com ele. Não é verdade? Então, são essas 4 coisas mínimas que você precisa mudar. Se não mudar nossas crenças, Deus não nos transforma. Se não mudarmos nosso vocabulário, Deus não nos transforma. Se não mudarmos o tipo de assunto que gostamos de falar, Deus não nos transforma. Se não mudarmos nossa rotina diária, Deus não nos transforma. Ah, pastor, mudei o assunto que eu gosto de falar. Deus já transformou. Agora, para transformar mais, tem que mudar de novo. E aí vai. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça.
Oh Espírito Santo, diante de tudo isso que nos é revelado pela Tua palavra, Senhor, oh Pai, nós vemos como nós precisamos da Tua ajuda, porque nem as mudanças que cabem a nós fazer, sem o Senhor nós não conseguimos. Quanto mais discernimos, Senhor, a Tua palavra, mais vemos que de fato, sem o Senhor nós nada podemos fazer, porque vemos de uma forma limitada, entendemos de uma forma superficial, a nossa fé está contaminada por mentiras, Senhor. Oh Espírito Santo, tem misericórdia de mim.